e queridos irmãos, é com muita alegria que estamos aqui, mais uma vez, com a gravação Tempo de Esperança. Eu quero dar continuidade na segunda parte. Na gravação anterior eu falei sobre Davi a serviço de Saul. Eu não sei que tipo de gigante que está afrontando você. Talvez você está numa situação como Davi, né? Davi, quando o Senhor começou ali ter uma obra exclusiva na vida de Davi, ali começou várias perseguições, né? Vários levantes do próprio inferno contra a vida de Davi, usando ali, né, o rei Saul. Davi precisava ser aperfeiçoado, e para ele ser aperfeiçoado precisou Deus permitir de Saul se levantar contra a vida de Davi. E você vai entender o porquê disso. Eu quero estar lendo aqui apenas um versículo que se encontra aqui, em 1 Samuel 18, o verso 7, que diz assim: as mulheres dançavam e cantavam, Saul matou milhares, e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com este refrão e aborrecido disse: atribuirão a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Queridos, eu quero estar aqui falando a situação que Davi se encontrava no palácio. Na primeira parte, inclusive eu encerrei com essa parte falando que Saul, ele gostou tanto de Davi, ele ficou tão assim impressionado o jeito que Davi era usado na mão de Deus, que ele resolveu pedir para Jessé deixar Davi ficar ali com ele. Mas eu fico assim meditando nessa situação, né? Nessa palavra, e eu fico olhando e vendo como que o inimigo ele arma ciladas, né? Como pode uma pessoa, queridos, que chegou, queria Davi por perto, que admirava o Davi, aí de repente, do nada, essa pessoa se levanta contra Davi e começa a persegui-lo. E pior ainda, persegui-lo sem motivo. Por quê? Porque Davi, a intenção de Davi não era ficar no lugar de Saul. A intenção de Davi era continuar tocando a sua harpa. A intenção de Davi era continuar ali no palácio, tentando ser um escudeiro fiel para Saul. Mas o inimigo acabou ali tomando o coração de Saul. E tudo por causa de uma canção. Como aqui eu acabei de ler para vocês, né? A canção falava assim: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Esse refrão não ficou muito bom aos ouvidos de Saul. Quando Saul começou a ouvir esse refrão, ele começou a ficar ali, olha, a intenção de Davi é outra. Ele está aqui no palácio, mas a intenção dele é estar no meu lugar. A intenção de Davi aqui é estar aqui encantando todo mundo, né? Só que o coração de Davi, ele estava feliz em servir o rei, ele estava feliz em se tornar escudeiro ali e estar no palácio. Ele se encontrava feliz de estar ali, podendo tocar sua harpa, porque Davi, na primeira parte eu falei para você, Davi tocava harpa no campo. Mas a presença do Senhor era notório na vida de Davi, a ponto daquele oficial do rei Saul chegar e falar: chama Davi. No meio de tantos músicos que tinha naquela época, Deus fez com que o oficial lembrasse de Davi, o filho de Jessé. Então, queridos, Davi foi levado para o palácio. Davi
que outrora era um pastor de ovelha, de repente se tornou um escudeiro do próprio rei. E ele estava feliz com a posição que ele estava ali no reino. Só que, infelizmente, queridos, quando Deus dá uma vitória para nós, infelizmente quando Deus nos chama para fazer uma obra, que seja a obra mais simples que for, mas quando o inimigo vê que Deus é na nossa vida, o inimigo vai sempre usar alguém para te perseguir. No começo aqui, falou sobre um espírito maligno da parte de Deus, tomou o Saul. E que era preciso Davi ir lá tocar a harpa, para que esse espírito maligno saísse da vida de Saul. Só que o inimigo saía e voltava, saía e voltava. Era necessário Deus fazer isso para promover Davi. Então, queridos, aqui Saul ficou irado, ficou revoltado, e a ponto dele falar assim: o que lhe falta senão o reino? Ele começou a sentir medo de perder o reino para o Davi. E na verdade, Deus já tinha rejeitado Saul. Deus já tinha um plano na vida de Davi. E o inimigo sabia disso daí. Só que Davi não desistiu não, queridos. O Davi continuou tocando sua harpa. E aí, a palavra do Senhor nos relata aqui que Saul, ele pela primeira vez, no capítulo 18, no verso 10 em diante, no dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e atirou dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em sua campanha. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele conduzia em sua batalha. Queridos, quando você está com a presença de Deus na sua vida, você vai sobressair aos outros, porque foi o próprio Deus que te levantou, o próprio Deus que te capacitou para fazer essa obra. E sabe, tem uma coisa, Deus não levanta qualquer um, Deus não usa qualquer um. Deus, ele vai usar pessoas segundo o coração dele. Davi era segundo o coração de Deus. E aqui, nessa leitura que eu fiz aqui, você mesmo viu, o Espírito de Deus tinha saído da vida de Saul. Saul já tinha sido rejeitado por Deus. E por quê? Por causa da desobediência dele, esse espírito maligno se apoderou dele a mando de Deus. O próprio Deus permitiu e deixar ele atormentado, porque o inimigo só vem para atormentar, querido. Se você um dia, você está num lugar e você começar a ficar atormentado, ficar sem paz, sem alegria, você pode ter certeza que isso daí é o inimigo te rodeando, é o inimigo tentando se apoderar da tua mente, tentando se apoderar do teu coração para tirar a tua paz, para tirar a tua alegria, para tirar o entusiasmo que você tem de servir a Deus. E muitas das vezes até mesmo dentro da igreja, onde que você está ali cultuando a Deus, o espírito maligno, ele vem para te tirar a paz, para poder te afrontar, para poder tirar a alegria do teu coração. Talvez você está fazendo a obra do Senhor com dedicação e com interesse de coração. E lá está o espírito maligno, o mesmo espírito que aqui tormentou a vida de Saul. Por 2 vezes que Saul tentou ali cravar Davi na parede com aquela lança, por 2 vezes Davi teve o livramento de Deus. A partir desse momento, como eu li aqui também, o Saul começou a ter muito medo de Davi. Saul começou a ficar, apavorado.
Porque ali ele começou a falar, nossa, esse moço está tendo habilidade em tudo. Como é que pode uma coisa dessa? Tudo que ele faz é bem sucedido. Não, eu tenho que dar algum jeito, eu tenho que fazer alguma coisa. 18, 17, que fala assim, ó. Saul disse a Davi, aqui está a minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou, não o matarei, deixo isso para os filisteus. Então ele chegou ali e fez uma promessa para Davi, de dar ali a filha dele para Davi se tornar rei, né? E ali, naquele momento, ele já estava tramando ali a morte de Davi mais uma vez, né? Olha só o que Davi disse, né, a Saul. Quem sou eu? E o que é minha família, ou o clã de meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Então, para você ver, ao mesmo tempo que ele falou que ia dar a filha dele mais velha para Davi casar com ela, ele de repente mudou de ideia, passou essa moça para esse outro moço, chamado Adriel. Depois, olha só, Mical, que era outra filha dele, gostava de Davi. Quando disseram isso para o Saul, ele ficou contente e pensou, eu a darei a ele para que ele sirva de armadilha, fazendo cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi, hoje você tem uma segunda oportunidade de se tornar meu genro. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falasse em particular com Davi, dizendo, o rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse, vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recurso. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi, o rei não quer outro preço pela noiva além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Olha só, queridos, nem tudo que reluz é ouro, né? Para você ver, aqui teve uma oportunidade de Davi ser genro de Saul a primeira vez. Ele falou ali para o rei que ele não tinha condições de ser. Foi a primeira vez. Na segunda vez, quando Saul soube que Mical gostava de Davi, ele usou a Mical como armadilha e ofereceu a Davi. Davi falou a mesma coisa, ó, quem sou eu, né? E quem é a minha família para mim ser genro do rei? Aí o conselheiro foi lá, fica aquele leve trás, né? Você já viu aquele leve trás? Já viu aquela pessoa que ela é usada por leve trás? Ele chega em você, fala uma coisa, depois leva lá para outra, depois ele chega lá, vê o outro lá e fala para você e vai indo, vai repassando, né? Até ser bem sucedido naquelas tramas que ele mesmo armou. E aqui o conselheiro foi até Saul e falou para Saul. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Então alguém, né, às vezes, alguma pessoa chega e oferece para nós, né, um tipo de oferta. Aí você, às vezes, né, você fala, é Deus fazendo isso. Muitas vezes, querido, não é Deus. Sabia? Muitas vezes não é Deus. Muitas vezes é o nosso inimigo fazendo emboscada para nós cairmos. Muitas das vezes é a pessoa usando de artimanha para ver qual que é a sua.
Tem pessoas, é que eu falei para você, é leve e traz. Tem pessoas que ela chega até você, ela dá uma de seu amigo, ela dá uma ali que está do lado seu, no meio daquela batalha, que está torcendo para você, só para ver seu jeito. Só para ver se você cai na lábia. E muitas vezes, nós por termos um coração puro, nós por ter um coração sincero, nós acabamos por cair, queridos. Sabia disso? Você muitas das vezes acaba caindo. Você sabe por quê? Porque às vezes você está vulnerável. Às vezes você está com seu coração tão entristecido, com tanta coisa, com tanta traição, com tantas coisas que o inimigo armou contra você, que você acha que quando alguém parece dando uma de amigo seu, de ali um irmão ou uma irmã que está do seu lado, você acredita. Aí aquela pessoa só está fazendo o papel desses conselheiros aqui, ó. Está no leve trás, no leve trás. Só que nesse leve trás, que ele sabe o que eu quero te dizer, Deus sabe quem é você. Nesse leve trás, esse conselheiro aí que está levando e trazendo, né? No meio disso daí existe um Deus no céu, que sabe quem é você e que sabe como é o seu coração. Como Deus conhecia o coração de Davi aqui. Deus conhecia o coração de Davi. Davi sabia muito bem com quem ele estava lidando. E Davi ali sabia o lugar dele. Davi sabia que ele era uma pessoa de família pobre. Ele sabia de onde que ele saiu. Ele poderia estar no palácio, mas ele sabia quem ele era. Ele era um pastor de ovelha que cuidava das ovelhas do pai dele. Naquele momento ele estava ali como escudeiro, como um músico tocando sua harpa, mas ele não era mais nada além disso. Depois ele se tornou aqui um guerreiro, né? A ponto de Saul aqui colocar ele em várias batalhas, porque ali ele lutou, ele foi bem sucedido por matar o gigante Golias, né? Deus deu vitória para ele contra o gigante. Então, ou seja, se Deus deu vitória para ele contra o gigante, ele se tornou um grande guerreiro, foi uma oportunidade que ele teve. E ali ele estava sendo bem sucedido. Cada vez que ele fazia a obra, ele se tornava querido por todos. Cada vez que Deus usava a vida dele, aquele povo que estava vendo ali, estava ali se agradando dele. Porque via Deus na vida dele. Mas Saul, ele continuou ali a perseguição, ele continuou ali a caçar o Davi, para matar o Davi. Aí, olha só, Saul procura matar Davi. Dessa vez, o Saul está usando a vida do Jônatan. Saul usou a primeira filha, Merabe, não conseguiu. Depois, Saul usou Mical. Mical, por amor a Davi, defendeu Davi. E agora, no 19, você vai ver aqui o Saul tentando usar o Jônatan, o filho dele. Saul falou ao seu filho Jônatan e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Ou seja, ali ele já rasgou o verbo. Se o Saul estava na intenção de matar Davi meio que ali escondido, agora ele chamou os conselheiros, chamou o filho dele, o Jônatan, sabendo que o Jônatan tinha uma certa afeição. O Jônatan era amigo de Davi. O Jônatan era fiel com Davi. Ele chegou em Jônatan e falou assim, agora eu vou aqui dar um jeito para Jônatan executar o meu plano. Ali ele falou assim, ó. Saul falou ao seu filho Jônatan e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jônatan, porém, gostava muito de Davi e o alertou. Meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo,
Vá para um esconderijo e fique lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo, onde você estiver. Falarei a ele sobre você, e depois contarei a você o que eu descobrir. Jônatas falou bem de Davi a Saul, seu pai. Ele disse que o rei não faça mal ao seu servo Davi. Ele não lhe faz mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida dele quando matou os filisteus. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então faria mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul atendeu a Jônatas e fez este juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jônatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul e Davi voltou a servir o Saul como anteriormente. E houve guerra outra vez, e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhe impôs uma grande derrota. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão. Enquanto Davi tocava a harpa, Saul tentou cravá-lo na parede com a sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer para uma janela e fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do Crã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelo de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prendê-lo, Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou homens de volta para verem Davi, dizendo: tragam-no até aqui, em sua cama, para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo de Crã estava na cama, e na cabeceira havia uma almofada de pelo de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu: ele me disse que eu deixasse fugir. Mical, vendo que o pai queria matar o homem da vida dela, o homem que ela amava, ela pegou, fez com que Davi saísse ali, fugisse, colocou ali, um ídolo, como se fosse Davi dormindo ali, e mentiu que Davi estava doente. Os oficiais dele ali. Aí os oficiais foram até Saul e falaram: o seu genro está lá, o Davi está lá dormindo, está doente. Ele falou, aí Saul falou: então vai lá, pega ele, tira ele da cama, traga até aqui para me matá-lo. Que perseguição infernal, querido, que Davi passou. Por várias vezes, eu li aqui o capítulo 18 e o capítulo 19. E nesses capítulos aqui, fala em várias vezes que Saul tentou contra a vida de Davi. Por 2 vezes, com a lança, tentando ali cravar Davi na parede. Por 2 vezes, querendo matar Davi. E não conseguiu, com a lança. Depois aqui colocando ele na frente de batalha para os filisteus matar ele. Depois, aqui, não satisfeito com toda essa situação, ali na 4ª vez, mandou ali os homens ir lá pegar Davi, para pegar Davi ali, para poder levar para ele matar Davi. Só que não foi bem sucedido. Aí depois, Davi tomou uma decisão. Davi escapou ali, daquela situação, e foi até Ramá. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá. Ele contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então, ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. E Saul foi informado.
Davi está em Naiote, em Ramá, disseram-lhe. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigido por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul, e eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul, e ele enviou mais mensageiros, e estes também entraram em transe. Depois mandou o terceiro grupo, e eles também entraram em transe. Finalmente, ele mesmo foi a Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. E lhe responderam, em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá, entretanto o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho, em transe, até chegar a Naiote, despindo-se de suas roupas. Também profetizou na presença de Samuel, e despido ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz, está Saul também entre os profetas? Depois Davi fugiu, esse aqui é o 20 já. Depois Davi fugiu de Naiote, em Ramá, foi falar com o Jônatan. Ele perguntou, o que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que eu cometi contra meu pai, para que ele queira tirar a minha vida? Nem pense nisso, respondeu Jônatan, você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma, sem antes me avisar, seja importante ou não. Por quê? Porque ele iria esconder isso de mim? Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse, seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia, e pensou, Jônatan não deve saber disso, para não se entristecer. Então, queridos, olha só a situação. Como o Saul sabia que o Jônatan, ele estava do lado de Davi, então ele aqui começou a tentar esconder, né, de Jônatan ali, as intenções dele, né. Quando o Jônatan foi falar com o Saul fez um juramento por Jônatan, que não ia tocar no Davi. E aí aconteceu que Davi estava fugindo, voltou de novo. Mas aí Saul continuou com a perseguição. Então, querido, eu aqui parando, né, dando um final, na verdade, nessa palavra. O que eu quero te dizer, trazendo para os dias atuais. Existe um espírito maligno na parte de Deus, que Deus permite muitas das vezes na vida de uma pessoa. Às vezes você se pergunta, nossa, mas aquela pessoa é cristã, aquela pessoa serve a Deus junto comigo, aquela pessoa faz parte do ministério junto comigo, aquela pessoa, ela está lutando a mesma guerra que eu. Mas como que ela pode se levantar contra mim? Mas Deus permite dessa pessoa se levantar contra você, querido. E sabe por quê? Assim como também Deus permitiu do espírito maligno se apoderar da vida de Saul. E sabe por quê? Porque Saul tinha ali uma legalidade. Saul deixou a inveja entrar no coração dele. Mas antes disso, já teve a desobediência contra Deus. O Saul já sabia que tinha sido rejeitado por Deus, porque o profeta Samuel falou para ele, ó, Deus, ele já rejeitou você. Deus vai preparar outro rei para governar o seu lugar. E quando ele viu as habilidades de Davi ali, quando ele viu que Davi era usado na mão de Deus, ele já falou, olha, aqui já tem um povo a favor de Davi. Essas mulheres estão cantando, fazendo esse refrão aí. Os conselheiros do meu reinado já todos se afeiçoaram a Davi. Davi, mandei ele para a batalha e ele foi bem sucedido em tudo. Tentei matar várias vezes, não consegui, porque Deus está com ele. Então, com certeza, é esse que vai ocupar o meu trono. Então ali, naquela certeza que ele teve,
ele resolveu pegar e tentar tirar Davi, para que Davi não viesse ocupar a cadeira dele. Mas vou te dizer para você, sabe o que eu admiro muito na vida de Davi, queridos? É que Davi, com todo esses acontecimentos aqui, Davi sabendo que Deus era na vida dele, Davi sabendo de todo o plano que Deus tinha na vida dele, ele jamais tocou na vida de Saul. Ele fugiu para vários lugares. Se você for aqui ler a história é longa. Se você for ver aqui, em várias vezes, que a perseguição continuou, né? 1 Samuel 18, o verso 28, que fala assim, ó. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu-o ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Mas, porém, o Davi, certa ocasião, ele estava ali, né, foragido, e o Saul estava ali em busca dele junto com os soldados. E a história nos fala que teve um momento que Saul pegou e entrou num acampamento ali e foi dormir, ele com os soldados dele. E Davi, ele chegou ali junto com o outro soldado que estava junto com ele, e ali ele entrou naquele acampamento, ele cortou um pedaço das vestes do Saul para comprovar que ele esteve ali. E a Bíblia nos relata que quando o soldado de Davi, né, chegou por perto, Davi, ele chegou e falou assim para Davi, olha, Deus está entregando o rei nas tuas mãos. Mas sabe o que Davi falou? Davi falou assim, ó, longe de mim tocar no ungido de Deus. Todas as vezes que Davi teve a oportunidade, e não foi só uma, de matar o rei Saul, ele não quis fazer. Ele sabia que o Deus que ele servia ia colocar ele na cadeira sem ele necessitar de estar matando alguém, principalmente alguém que Deus tinha escolhido, porque o Saul foi escolhido por Deus também. E Davi tinha um grande respeito. Então, queridos, hoje você fica aí, às vezes, né, questionando, às vezes você fica até assim, pensativo, como que pode, né? Eu estou dentro da casa do Senhor, trabalhando ali, junto com meus irmãos na obra, e a gente sabe que a obra do Senhor não é fácil. Nós estamos ali em guerras espirituais, né? E não sabemos aonde está o nosso inimigo espiritual. E aí, ainda além disso, você começa a ver que existem irmãos teu guerreando contra você. Que existem irmãos teu com a espada na mão, tentando te ferir, tentando te machucar, tentando te matar. Enquanto você está ali louvando, adorando a Deus, existem pessoas sendo usadas pelo inimigo para poder te matar, te atingir. E hoje, a espada que geralmente as pessoas estão utilizando bastante no dia de hoje é a fofoca. É a inveja. É o desejo de matar. É o desejo de tirar o irmão da posição que o irmão exerce. É o desejo de se enturmar com outras pessoas que não vai muito com a cara daquele irmão para poder atingi-lo. É a tática também de às vezes estar procurando o pastor e exigindo uma postura do pastor acerca de alguma coisa que a pessoa não concorda e está ali jogando o pastor contra aquela pessoa e a pessoa contra o pastor. Queridos, hoje nós vivemos isso. Não é diferente hoje, nós vivemos isso. É irmãos querendo matar irmãos. Soldados, ao invés de estar ali
lutando contra o inimigo, contra os demônios que está ali tentando encarcerar as vidas, tentando ali destruir com as famílias, tentando destruir ali com a igreja do Senhor. Aquelas pessoas estão ali pegando a arma, apontando para cima daqueles outros que estão ali na mesma batalha que ele. Então entra aquele detalhe. Se você tem alguém ali ajudá-lo, né? Então, feliz de você. Agora, aqueles que não tem ninguém para ajudar, que não tem ninguém para lutar a guerra dela, aí ela vai ser atingida. Só que sabe de uma coisa? Essa palavra nos mostra que tudo que Davi fazia, Deus a assistia, Deus dava livramento para Davi. Deus conhecia Davi. Deus conhecia a índole de Davi. Deus conhecia o coração de Davi e as intenções de Davi. E por Deus conhecer a intenção de Davi, o coração de Davi, sabendo que Davi, ele era uma pessoa íntegra, que Davi era uma pessoa sincera. Sabe o que Deus fazia? Deus livrava Davi. E sabe o que eu quero te dizer hoje? Deus te livra das espadas. Deus te livra de Saul. Deus te livra desses conselheiros de Saul. Porque muitas das vezes esses conselheiros vêm para poder ficar no leve trás. Para ver aonde você vai terminar. Talvez você está numa situação que você não tem ninguém por você. Você não tem ninguém do seu lado. Você não tem ninguém que possa chegar e falar, não é assim. Eu conheço o José, eu conheço a Maria. Eu sei que ela não é assim. Eu sei que ele não é assim. Talvez você não tenha ninguém por você. Só que eu quero te dizer uma coisa, querido. Se você tem um coração de Davi, você está sendo assistido por Deus. Se você está sendo assistido por Deus, você tem tudo. Sabe por quê? Deus é o seu dono. Deus é o dono de todas as coisas. E Ele sabe como livrar você dessas espadas. Ele sabe livrar você dessas línguas que têm se levantado contra a tua vida, que têm denegrido a tua imagem, que têm levantado calúnia, defamações sobre você, tem falado coisas sobre respeito que você nem merece. O inimigo ele tem tentado sujar a tua moral. Levantado pessoas usadas pelo inimigo, pessoas que têm dado legalidades para o inimigo usar, para poder estar ali, talvez até denegrindo a tua imagem diante do seu pastor, diante da sua liderança. Inventando mentira, falando que você quer se rebeliar, que você quer sobressair a tudo, que você quer fazer fama, que você quer ser promovido. Queridos, existe um Deus no céu que te assiste. Você pode sim ser caluniado, defamado. Pessoas podem estar reunidas com grupinhos, fazendo reuniãozinhas para poder te derrubar. Mas eu quero te dizer uma coisa. O mesmo Deus que livrou Davi aqui e que ele cumpriu o chamado dele aqui como rei de Israel, ele vai cumprir o seu chamado também. Ele está cuidando de você, está cuidando de cada detalhe. Não adianta o inimigo querer te afrontar, não adianta o inimigo querer te sujar sua moral, não adianta o inimigo querer tentar cravar você na parede, não adianta o inimigo querer chegar e falar sobre você usando calúnia, defamações, usando fofoqueiros, usando caluniadores, defamadores. Não adianta. O que é teu e ninguém rouba. Se Deus tiver um plano na tua vida, Ele vai concluir. No tempo e na hora dele, Ele vai concluir. Ele vai colocar por terra os inimigos. Esta é a palavra do Senhor para o nosso coração. Hoje eu estou encerrando essa palavra. Eu falei do chamado do rei Saul. E hoje eu estou falando do final.
que acabou o reinado dele aqui. 1 Samuel, capítulo 31, verso 1, que fala assim: E aconteceu que, em combate com os filisteus, e os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboá. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonathan, Abinadab, e o combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas, que habitavam do outro lado do vale, a leste do Jordão, viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando sua cidade. Depois os filisteus foram ocupá-las. Então, queridos, olha só, que final triste para um homem, que eu comecei aqui falando para você, o chamado lindo e maravilhoso que ele teve. A unção que foi derramada sobre a vida dele, a ponto dele profetizar, a ponto dele se envolver ali, sabe, com o poder de Deus, com a unção do Espírito Santo na vida dele. A ponto dele também ficar 40 anos liderando o povo de Israel. De repente acabar dessa maneira. Que coisa triste, queridos. Que coisa triste. Não vamos deixar o inimigo cegar nossa visão, não, furar nossos olhos, como furou os olhos de Sansão. Porque o final de Sansão foi triste também. Deus deu vitória para Sansão no último momento. Mas foi triste. Ele morreu junto. E aqui, Saul tirou a própria vida, quando soube que os filhos foi acertado. Então, queridos, não vamos deixar o inimigo fazer ninho na nossa cabeça. Vamos vigiar. É melhor. É melhor nós vigiarmos. Que o Espírito Santo de Deus venha entrar no teu coração, venha entrar na tua mente. Que o Espírito Santo de Deus vai te envolver, para que você não venha ter esse tipo de sentimento no teu coração. Porque tudo que Deus planejou para você, Ele vai cumprir, queridos. Não precisa você matar ninguém. Não precisa você tocar em ungido de Deus. Não precisa você acabar com o ministério de ninguém. Não precisa você puxar tapete de ninguém. Você não precisa apagar a luz do teu irmão para que a sua venha brilhar. Sabe? Fazer que nem aquela história da cobra e do vagalume. Né? Eu acredito que todos conhecem, eu nem vou perder meu tempo aqui para contar. Apagar a luz do teu irmão para que a sua venha se acender. Não. Deus tem um chamado para você, específico para você. Vai lá e faz. Cumpra o teu chamado. Para de ficar perseguindo quem Deus levantou. Talvez você tenha o mesmo chamado que o teu irmão. E você, por não fazer, você quer matar o teu irmão. Não. Cumpra o chamado que Deus te deu para você fazer. Deus coloca no meu coração para falar. Tem pessoas aqui que estão assistindo essa mensagem. Ela tem o mesmo chamado. E ela quer matar o teu irmão porque o irmão está executando o chamado dele. E ela não quer executar o dela. Por covardia. Como Jonas, fugindo aí, querendo sair, fugir para Tarsis, sendo que Deus estava querendo algo, né? Em Nínive. Ele pegou e fez toda aquela tramóia, né? Para que ele viesse fugir da presença de Deus. Muita gente está fugindo da presença de Deus e quer matar o teu irmão. Teu irmão está no campo de batalha, está fazendo o que Deus determinou para ele e você quer matar o teu irmão. Deus hoje está mandando você parar com isso.
Hoje Deus está te ordenando para parar com isso. Não deixe o peixe grande te apanhar, não. Viu? Não queira ser um Jonas na vida. Venha fazer a obra que o Senhor tem na tua mão para fazer e pare de perseguir o teu irmão. Pare de tentar matar teu irmão, porque vai haver um momento que Deus vai entrar com justiça. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração de te falar nesta noite aqui. Amém, queridos? Eu vou fazer uma breve oração, já vou terminando, porque o meu tempo já está esgotado. Grande Deus, eterno Pai. Senhor maravilhoso, nesta hora eu entreguei a tua palavra, Pai. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. Hoje eu estou concluindo essa palavra, Pai. E eu quero, Senhor, pedir para que o Senhor venha alcançar essa vida que ouviu essa palavra. Essa vida, Pai, que está aí totalmente desmotivada, desnorteada, porque está tendo problemas, confronto, perseguições, como o Saul aqui perseguiu Davi, Pai. Talvez essa pessoa está no ministério, Pai, da igreja, está sendo perseguida, está sendo massacrada, está sendo caluniada, está sendo defamada. Senhor maravilhoso, quantas pessoas estão passando por essa situação, Pai? Porque o inimigo, ele sabe, Pai, no perigo que essa pessoa ela representa, mas o Senhor é mais forte. O Senhor é o que dá, o comando dessa batalha, dessa peleja. E o Senhor fala que nessa peleja nós não temos que pelejar, porque o Senhor peleja por nós. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor está levantando, Senhor. Ô Senhor maravilhoso, um grande exército numeroso para guerrear nossas guerras, Pai. Senhor maravilhoso, o inimigo não vai, Pai, ganhar território na tua casa. O inimigo não vai ganhar território, Senhor, no reino do Senhor, Pai. Porque o Senhor é que prevalece no teu reino, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, abençoar essa vida. Abençoar essa vida que está doente, que está enfermo na alma, que está enferma fisicamente. Essa pessoa que está internada no hospital, Pai. Essa pessoa, Senhor, que me assiste agora e que é um pai de família, que está precisando de uma porta aberta de emprego, que o Senhor venha abrir a porta do emprego para essa pessoa. Venha suprir a necessidade da despensa dessa pessoa. Senhor Jesus, venha, Senhor, colocar pessoas para ajudar essa pessoa, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, socorrer os aflitos. Que o Senhor venha dar livramento para os encarcerados. Que o Senhor venha, Senhor, quebrantar nossas vidas na Tua presença. Que o Senhor venha, meu Pai, nos dar fortalecimento nessa noite, Pai. Senhor, que nós possamos levar diante a Tua palavra. Que o Senhor possa, meu Pai, usar, Senhor, nós como canal de bênção na Tua casa. Que nós possamos, Senhor, ô Senhor maravilhoso, usar as armas de guerra para combater o inimigo, não o nosso irmão, Pai. E que venha a ser estabelecido o reino do Senhor nessa terra. É que eu te peço, eu te agradeço, desde agora e para todo o sempre. Queridos, eu estou aqui terminando essa programação. Eu vou deixar mais um pedacinho dessa canção para você estar ouvindo e que você venha prestar bem atenção na letra dessa canção. Amém, queridos? Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço, fique na paz do Senhor.